Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Final da manhã, início da tarde. Palavra do meio-dia para a nossa reflexão. No dia de hoje iniciaremos uma série de reflexão sobre Mateus capítulo 5. Essa seção da Bíblia foi chamada por Agostinho de Hipona como Sermão do Monte. Até hoje nós denominamos essa perícope, esse corte das Escrituras, de Sermão da Montanha, conforme esse importante estudioso do século V da era cristã. Lemos o texto da palavra de Deus que tem a sua respectiva correspondência sinótica em Lucas capítulo 6, a partir do verso 20. Mateus 5:1. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Queridos irmãos, introdutoriamente, também amados amigos que nos acompanham nos nossos canais, introdutoriamente, nós entendemos que Jesus, no seu ministério terreno, ele tanto pregava, curava, operava milagres, mas também tinha um propósito pedagógico de educar os seus discípulos para que pudessem dar continuidade ao reino de Deus, à expansão do reino de Deus na terra. É interessante salientar que para todo reino, para toda nação, Estado-nação, existe uma Constituição, existe um manifesto. Se nós fôssemos procurar, vasculhar na Bíblia qual o manifesto, qual a Constituição do reino estabelecido por Cristo aqui na terra, nós diríamos que o Sermão da Montanha é esse manifesto. Aqui estão os deveres e direitos dos cristãos. Nós sabemos que a nossa vida, conforme servo do Senhor Jesus, ela é constituída de direitos e deveres. Uma nação só existe por sua Constituição. Nós só existimos como cristãos, obedecemos os princípios das Sagradas Escrituras. E aqui no Sermão do Monte, nós observamos os direitos e deveres dos cristãos aqui na terra. Jesus, no seu papel de ensinador, nos deixou esse sermão tão relevante para a contemporaneidade. Interessante salientar que mesmo esse sermão sendo proferido por Cristo há mais de 2000 anos atrás, ele é atualíssimo. Ele se aplica a nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus ela permanece eterna. Os princípios de Cristo eles são válidos para qualquer sociedade, em qualquer momento. Ele é atemporal, não tem tempo, ele é universal. Ele serve para todos os homens. Algumas questões preliminares nós devemos observar no Sermão da Montanha. A primeira delas é exatamente a que acabei de falar. Ela é o manifesto do reino. É como se fosse um folhetim que fosse distribuído para criar-se uma nação. Nela Jesus expressou nossos direitos e deveres. A segunda coisa que nós devemos notar é o paralelo que existe. Nós entendemos que o Evangelho de Mateus foi escrito para o povo hebreu, para as tribos que estavam dispersas. Existem mais de 72 citações do Velho Testamento no livro de Mateus. Então existe um paralelo. Assim como Deus deu a lei no monte, agora Jesus, que era superior a Moisés, a quem Moisés se referiu dizendo que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele, e disse a ele ouvirás. Agora o Deus feito carne, Jesus Cristo nosso Senhor, o verbo perfeito de Deus, agora no monte nos dá também os ensinamentos para a igreja do Senhor. Assim como o povo de Deus recebeu no monte os ensinamentos para a sua peregrinação até que viesse Cristo, porque a lei foi nos dada como aio. Aio era um escravo, um pedagogo, que pegava a criança e levava até a sua fase adulta. A lei nos conduziu até Cristo, porque a lei e os profetas vigoraram até João, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. É o segundo paralelo que nós devemos observar. Cristo no monte dá uma mensagem clara ao povo judeu, que assim como o povo hebreu recebeu no monte que fumegava as diretrizes, o que deveria fazer ou não fazer, os princípios éticos e morais para a sobrevivência como povo de Deus aqui na terra, Jesus agora nos dá o manifesto do reino, uma contracultura, conforme nos diz John Stott.
Aquilo que o mundo prega é uma coisa, aquilo que Jesus prega é outra. Esse sermão, ele é um sermão influente. Ele passou diversas etapas da existência da Terra sem perder a sua validade. Esse é o terceiro aspecto que nós temos que observar. O sermão é atual. Nós devemos observar os princípios do Sermão do Monte para vivermos hoje. Não é um conto para um povo do passado, é um manifesto para o povo de hoje. Mais na frente, nós observaremos cada parte desse sermão, a sua influência, o que Jesus queria nos dizer. Eu lhe convido para nesse dia ser abençoado. Estamos vivendo dias difíceis, de reclusão em nossas casas. Porém, Deus não está recluso no céu. Nós estamos sem poder ir aos nossos templos. Mas um que é maior do que o templo pode estar na nossa casa. E eu quero lhe convidar para, durante essa semana, aprendermos junto sobre a importância do manifesto do Reino de Deus para o seu povo, que é o Sermão do Monte, que iniciamos com essa leitura. Jesus vai nos ensinar como ensinou aos seus discípulos. Seja abençoado, um excelente dia, que Deus esteja contigo e com tua família. Amém.